Olá, alunos da segunda série, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa UCA, né? Eu sou a professora Manuela, professora de Biologia, e estou aqui muito bem acompanhada, né, pela minha amiga. E aí, né, eu sou a professora Yara, né, professora de Química, que também vou acompanhar vocês aqui na UCA. E é isso aí, vamos saber qual vai ser a nossa aula? Aula 8, temos como objeto de conhecimento doenças relacionadas às alterações ambientais e climáticas. E o detalhamento, mudanças climáticas, causas e efeitos, riscos à saúde. Então, vamos para a nossa aula. Isso, vamos lá. E vamos iniciar a nossa aula, né, professora Yara, com essa imagem, né, que já mostra aqui poluição, né? Isso, Nós conseguimos ver aqui uma grande quantidade de fumaça. Percebam, aqui nós já temos um furacão, né, que a gente pode classificar como um desastre ambiental, né? E o que a gente consegue, né, relacionar aí com a aula de hoje é a questão das mudanças climáticas, né, professora Manu? Exatamente. A gente percebeu inicialmente ali a emissão dos gases, né? E como vocês já têm um pouquinho aí do conhecimento, que esses gases podem aí afetar o nosso clima, o clima do planeta como de uma forma geral, né? Isso mesmo. Esses eventos aí no caso que acabam de aparecer aí, né? Ciclones, tornados, furacões, tendem a ficar mais frequentes. Exatamente. Por conta dessas mudanças climáticas. Trazendo aqui para nós um pouco da nossa região, né? De que maneira essa mudança climática pode afetar aí no nosso dia a dia, principalmente nas vazantes, né? E nas cheias, né? Como a gente tem percebido que elas tendem também a ficar cada vez mais frequentes, não é mesmo, Manu? Exatamente. Tudo isso aqui que a gente está falando já foi comprovado cientificamente que existe uma mudança no clima e que isso está afetando, sim, principalmente por conta dessa constância que a professora Yara falou aí. Então, são chuvas muito fortes, muito frequentes, né? Desastres ambientais, furacões, ciclones. E aqui na nossa região, que a gente consegue observar bem, por exemplo, são as cheias do Rio Negro. A gente tem um dado interessante que, assim, de 2009 a 2022, nós tivemos 5 grandes cheias. A gente aponta a maior cheia, que foi em 2021, né? A segunda maior cheia foi em 2012, né? Então, num período aí de 13 anos aproximadamente, nós tivemos 5 grandes cheias. Antes da cheia de 2009, sabe quando que foi a grande cheia, professora Yara? Não. Em 1953. Nossa, há muito tempo atrás, né? Passaram-se mais de 50 anos para que houvesse uma cheia tão grande. Então, assim, essa grande quantidade de cheias num curto espaço de tempo, isso já demonstra uma mudança, né, climática, e é algo que a gente consegue observar aqui na nossa região. Certo, né? Então, todos esses fatores, né, que a gente acabou de ver, essas mudanças climáticas, o que se tem percebido é que elas também alteram, né, interferem em algumas doenças, né? E na aula de hoje é o que nós vamos conseguir, ou pelo menos tentar relacionar, né? De que maneira toda essa movimentação no planeta, por conta dessa mudança na temperatura dele, né? E por conta também dessas interferências, a nossa saúde, né, também vai modificando. O que está acontecendo com a gente por conta dessas mudanças climáticas? De que maneira que isso... A gente já viu aqui que o meio ambiente ele é afetado. Sim. Né? E de que maneira que isso chega até os seres humanos, isso, né? Mesmo. É isso aí que nós vamos falar bastante aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira cartela. Então, nós temos aí, ó, esse quadro, onde vai explicar bem essa questão de que maneira que essas mudanças vão chegar até os seres humanos, né? Então, nós temos mudanças climáticas regionais, o aumento da temperatura
pode gerar ondas de calor, né? Quando a temperatura é muito alta, a gente está falando em temperaturas extremas, Sim. certo? E também a gente tem grande quantidade de chuva, tá? Toda vez que vocês virem precipitação, vocês relacionem com chuva. Tudo isso vai estar relacionado aí com vias de contaminação, dinâmica de transmissão, como é que vai ocorrer a transmissão dessas doenças, mudanças em ecossistemas agrícolas e hidrologia. Então, se a gente tem uma quantidade maior de chuva, se a gente tem uma maior temperatura, isso vai atingir diretamente a qualidade daquele plantio, né? Certo. Porque o aumento da temperatura pode, inclusive, degradar o solo. E se a gente tem um solo degradado, a gente vai ter um solo que não vai ser tão fértil e vai comprometer o plantio naquele local, certo, né? E aí compromete, no caso da agricultura, né, a nossa alimentação, consequentemente a saúde não vai ser mais a mesma. Exatamente. Né? E aí também, quando a gente fala em hidrologia, a gente fala em água. Então, se a gente tem lugares onde chuvas constantes, muito fortes, causam inundação, em grandes cidades a gente consegue observar muito lixo sendo levado, sendo escoado para esses locais. Então, a gente vai ter uma contaminação da água. E se tem contaminação da água, existem várias doenças que podem ser transmitidas para nós, né? E também vai ter um problema, né? Vai ter uma ruptura aí socioeconômica, né? Doenças essas doenças vão gerar problemas econômicos, porque precisa tratar, precisa cuidar, precisa ter hospital. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado. E aí, os efeitos na saúde. Nós temos doenças e mortes associadas à temperatura. Já é fato que doenças respiratórias e cardiovasculares estão completamente relacionadas ao aumento de temperatura. Certo. Nós temos aí efeitos na saúde associados a eventos climáticos extremos, como eu acabei de falar para vocês. Se a gente tem uma inundação, tem uma cidade que foi alagada, o lixo percorrendo ali, nós vamos ter água contaminada, água contaminada entrando na casa das pessoas, né? Certo. Então, tudo isso gera aí o risco de contaminação, leptospirose, cólera. Nós temos inúmeras doenças transmitidas por água contaminada, hepatite também. Efeitos na saúde associados à poluição do ar. Quando a gente fala em poluição do ar, a gente pensa logo o quê? Respiração, né? Problemas respiratórios. Sim. Isso é fácil da gente observar, né? É fácil. Quando a nossa umidade cai um pouquinho, quando a gente fica com pouca umidade, né? E fica mais quente, o que começa? O cough. A tosse. Tosse, né? Por conta, associado aí à poluição do ar, com certeza. Sim. Nós temos doenças transmitidas por água e alimentos, tem verminose, ascaridíase, que é conhecida também como lombriga, né? Que é o verme. Sim. Tem aí a contaminação feita por alimentos contaminados. Efeitos da escassez de alimentos e água, isso aí a gente pode relacionar a agricultura, né, corrompida, ali pelo solo degradado, ou plantio que não deu certo. E efeitos que podem até ser mentais, né? Nutricionais, a pessoa que não vai se alimentar direito, infecciosos na saúde, dentre outros. Então, não tem como, né, professora Yara, a gente não relacionar as mudanças climáticas com a nossa saúde. Isso. E essas doenças e mortes que a gente vê logo no comecinho ali, às vezes a gente acaba querendo associar apenas a pessoa morreu de frio. Ou de calor. Exatamente. E não necessariamente é só isso, né? Associado quer dizer que o frio ou o calor, de alguma maneira, né, ajudou, foi maior do que o normal, ajudou a desenvolver uma doença, por exemplo, que acabou levando à morte. Não necessariamente que a pessoa tenha ido a óbito por conta do frio e do calor. Apesar de que isso também acontece, né? Acontece. Eu já vi nos jornais, né? Notícias do tipo, principalmente nos Estados Unidos, isso, na Europa também, né? Tem-se muito isso por conta do frio extremo, né? Mas nem precisa ir longe. Aqui no Brasil também, né? Determinada essa época, né? Nós temos aí a época do ano de inverno, né? No meio do ano no Sudeste, que é mais frio.
Nós temos temperaturas bem baixas ali que os moradores de rua, por exemplo, eles sentem bastante. Sofrem, né? Principalmente agora por conta desses extremos, né? Exatamente. Bom, e assim, com o desenvolvimento sustentável, a mudança climática é entendida como uma mudança de clima atribuída direta ou indiretamente à atividade humana, né? Então, a gente percebe, né, que naturalmente o planeta não agiria assim, né? As ações, as atitudes que o homem tem tomado que acabaram levando, né, contribuindo a todas essas modificações. E engraçado, né, é que volta para o homem, né? O homem, né, que acaba desenvolvendo tudo isso, mas o resultado final acaba sendo novamente ele, uma né? conta a ser paga. Isso, um ciclo, né? Então, altera a composição da atmosfera mundial e contribui para a variabilidade natural do clima observada durante os períodos comparáveis, segundo a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Então, todos são fatos aí em que a gente, né, sempre tem buscado referências nesses quadros, principalmente que tem bastante, principalmente ultimamente, né, Manu? Essas reuniões entre países e governantes. Pena que, na maioria das vezes, são muitas discussões e pouca prática, né, para que essas mudanças possam acontecer de verdade. Por exemplo, né, a gente pode falar um pouquinho do Protocolo de Quioto, que foi ali realizado em 1997. Vários países se comprometeram, né, de maneira coletiva. No caso do Protocolo de Quioto, né, Manu, ele é um pouquinho mais antigo, né? Ele encerrou aí por volta de 2012, porém boa parte, né, de todo o comprometimento daqueles países acabou não chegando a um resultado como se imaginava, mas existe um outro, né, acordo. Sim. O que a gente precisa falar aí do Protocolo de Quioto, que foi em 97, isso. Mas o Brasil só aderiu a esse protocolo em 2002, né, alguns anos depois. Mas mais recente, nós tivemos o Acordo de Paris, que foi feito em 2015, onde vários países se comprometeram a reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, né? Porque é necessário, é preciso que algo seja feito. Então, o Brasil, ele se comprometeu também. Ele tem uma meta a ser atingida até 2025, né, de 37% da redução, e tem até 2030 de 43% reduzir os gases emitidos aqui no nosso país. Então, são metas ambiciosas, né? No nosso país, a gente espera e reza para que siga, agora, né? vale ressaltar, né, professora Yara, que nós tivemos aí 3 anos de pandemia. Sim. Né, e que muita coisa foi um pouco paralisada, é preciso ser retomada, é preciso, como você falou, preciso pôr em prática, porque isso é necessário que algo seja feito agora, porque senão 2050 está aí, 2050 já tem previsão para alta de temperatura bem sensível. Então, esse vínculo entre a mudança climática e a saúde humana, ele não é de agora, né? As pesquisas e tudo mais já tem tempo que isso vem se estabelecendo, né? Essa relação entre tá mudando o clima, que doenças a gente consegue observar e que doenças novas até podem surgir, né, por conta dessas mudanças climáticas. Então, no documento Mudança Climática e Saúde Humana, da OMS, né, eles escreveram processo de mudança climática global e as suas repercussões presentes e futuras da saúde humana. Então, nesse documento é possível, né, estabelecer essas relações, além da forma como a nossa sociedade pode mitigar seus efeitos adversos mediante estratégias de adaptação e também de redução das emissões dos gases do efeito estufa. Então, né, esse tipo de documento, como a gente já havia falado, né, são importantes, porém, às vezes as estratégias, né, e as coisas que acontecem, né, como o caso da pandemia e outros fatores, podem aí dificultar para que o tal documento seja realmente cumprido ali, né, do jeito que deveria ser. Então, as alterações no clima podem afetar diretamente a nossa saúde, principalmente se já sofremos das doenças respiratórias. Aqui na aula de hoje, a gente já viu inicialmente que existem várias, né, doenças, mas a gente vai acabar reforçando um pouco mais aquelas que têm a ver com o ar atmosférico, né, com a poluição atmosférica, tá bom?
Então, as mudanças que mais impactam na nossa saúde são aquelas relacionadas às temperaturas extremas ou de diminuição, né, da qualidade do ar e da água. Então, essas exposições, elas são responsáveis por agravar doenças respiratórias, que podem ser chamadas de doenças, costumam, né, ser chamadas de doenças do frio ou então doenças do calor, que são cada vez mais comuns. Quem nunca, né, ouviu falar ou quem nunca teve, né, uma doença dessas que nós vamos tratar aqui, que são aquelas doenças respiratórias, que tem a ver, né, a gente vai ver um pouquinho essa relação do extremo, do muito calor ou do muito frio, e que essas mudanças climáticas acabaram aumentando, né, vamos dizer assim, potencializando, né, o aparecimento dessas doenças nas pessoas. E continuando aí falando sobre os riscos à saúde, nós temos aí essa próxima cartela que mostra como que esses eventos climáticos eles podem nos afetar. Então, nós podemos falar de deslizamentos, né? Quando a gente fala em grande quantidade de chuva, nós temos aí grandes deslizamentos de terra, inundações, né? São muito frequentes também. Lembre-se que quando a gente fala em aumento de temperatura, há um degelo das calotas polares, isso eleva o nível do mar. Elevando o nível do mar, muitas cidades costeiras podem ser inundadas, né? Então, tudo isso tem muito a ver com mudanças climáticas, sim. Variação e no caso, só reforçando a questão da inundação não tem a ver com a cheia, né? Com a nossa cheia exatamente. Aqui, né? Da nossa região. Isso aqui, e a nossa cheia e vazante, é algo natural do nosso, como chama? Bioma? Ecossistema, né? Então, já é algo natural da nossa região. Inundação é quando aquilo ali não é normal e a quantidade de precipitação, né? A quantidade de chuva... A gente pode relacionar as inundações, esse tipo de inundação, com saneamento básico. Perfeito. Então, as cidades que não têm o escoamento de água necessário, quando tem uma forte chuva, aquela água vai ficar acumulada e inunda. Verdade. Então, a gente tem como associar isso a saneamento básico. Então, muitas cidades sofrem por não ter e acabam sendo expostas a esses eventos extremos, né? Certo. Além das inundações, nós também temos variação nos hábitats de vetores de doença. Então, assim, mudou a temperatura, vai haver uma migração tanto de animais, né? Animais maiores, animais menores, vetores de doenças podem ter esse tipo de migração para buscar um lugar melhor e aí acabar levando doença de um canto para o outro. Isso pode acontecer. E a segurança alimentar, ela tem a ver com a questão da agricultura, né? Sim. Se o clima a temperatura pode afetar a qualidade do solo, e se a qualidade do solo for afetada, se não tiver água, se for uma seca severa. Então, nesse momento, assim, nós estamos vivendo, o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil, um dos que mais produzem produtos agrícolas para nós. Certo. E ele está caminhando para o 3º ano seguido de seca severa. Então, isso afeta, gera uma escassez de água e afeta a segurança alimentar do país inteiro. Certo? Mas agora nós vamos relacionar bem com as doenças, né? Isso, né? A gente viu até agora que as mudanças climáticas estão interferindo, né, ali, modificando um pouquinho esse quadro das doenças que já existiam, né, que agora elas acabam sendo potencializadas por conta desses extremos, né, de muita chuva, muito calor. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessas doenças relacionadas às mudanças climáticas, iniciando pela famosa gripe, né? Quem nunca ouviu falar ou quem nunca teve uma gripe. Então, a gripe é uma doença causada pelo vírus influenza. É engraçado, né, que esses termos, que na minha infância, por exemplo, dificilmente a gente conhecia, né? Mas hoje as crianças, né? Acho que por conta dessa divulgação e tudo mais, eles sabem o que é influenza, eles sabem o que é H1N1, né? Eles têm todo esse vocabulário, é muito engraçado o quanto essa comunicação e essa informação tem sido difundida. Mas é bom mesmo a gente saber, é bom sim a gente conhecer alguns nomes, né? Ficar informados. Então, ela afeta diretamente o trato respiratório. Então, ela está dentro daquele grupo de doenças que a gente falou inicialmente, né? Que tem a ver ali com todo esse sistema respiratório. Ela dura, em média, 1 semana, podendo chegar até
10 dias em casos graves, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha no que seriam os possíveis sintomas para essa gripe, né? Então, nós temos aí febre alta, dores no corpo, cansaço excessivo, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, tosses, espirros e secreção nasal, além da perda de apetite. E como um possível tratamento também, considerando que aqui nós não somos médicas, né? A gente está fazendo só, né, essa apresentação das doenças e reforçando que é possível, além do repouso e da hidratação, né? Que isso é algo que em qualquer doença, né? É o ideal para que a gente possa se recuperar, o organismo possa se recuperar. O tratamento geralmente é feito com analgésicos e antitérmicos, os quais atuam sobre alguns sintomas e aliviam as dores e a febre e esperar passar, né, Manu? Tomar os medicamentos, repouso, hidratação e aguardar. Exatamente, mas nós temos também a prevenção, né? Sim, com Todo certeza. ano tem a campanha da vacina da gripe. É importante tomar, professora, mas eu já tomei ano passado, então eu não preciso tomar a vacina esse ano. Gente, a influenza é altamente mutável, o vírus é altamente mutável, então o vírus que estava atuando ano passado é diferente do vírus que está atuando nesse ano, e é por isso que a cada ano uma vacina é renovada, entendeu? Então é necessário tomar a vacina da gripe, todo ano é lançada, é liberada pelo SUS, é gratuita e é a melhor maneira de prevenção. Perfeito. Agora a gente vai para a segunda doença aí, também por conta, né, das mudanças climáticas, elas têm se intensificado, que é a pneumonia. A pneumonia consiste na inflamação severa dos pulmões, enchendo-os de líquido. Essa doença pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou até mesmo por substâncias químicas. Continuando aí a falar, né, da pneumonia. E a pneumonia, a gente precisa ter cuidado, professora Yara, que é uma doença que pode levar à morte. Isso mesmo. Pode agravar crianças, é preciso ter muito cuidado com crianças, porque é um tipo de doença que pode agravar e está relacionado diretamente com mudanças climáticas, né? Com mudança brusca de temperatura. Então, quando a temperatura, você está numa temperatura, está bem quente, daqui a pouco começa a chover, as pessoas que são asmáticas, por exemplo, elas sentem dor no peito, né? Porque eles têm essa sensibilidade nessa mudança brusca da temperatura. E caso não for cuidado, uma gripe não for cuidada, pode virar uma pneumonia, uma asma que não for controlada, entendeu? Então, é preciso ter bastante cuidado, certo? Então, a pneumonia, ela é a principal razão de morte por doenças infecciosas em todo o mundo. Bora dar uma olhadinha agora nos sintomas, né? Os possíveis sintomas dessa pneumonia, também febre alta. Diferente da gripe, ela apresenta essas dores no peito, dificuldade de respirar, calafrios, tosse seca, com catarro ou até com sangue, fraqueza, falta de apetite, náusea e vômitos, tá? Então, aí a gente já tem um quadro um pouquinho mais agravado, né? Precisa ser cuidado. E o tratamento, quando a pneumonia é bacteriana, o tratamento é feito por meio de antibióticos, indicados pelo médico especialista. Se a causa for um fungo, os antifúngicos podem ser usados. Anti-inflamatórios e fisioterapia respiratória são outras opções de tratamento. Isso, e continuando, como forma de acelerar essa recuperação, o profissional, por exemplo, pode indicar alimentos que aumentem a imunidade, né? Porque com a imunidade boa, a gente com certeza consegue vencer mais rapidamente todas essas doenças. Mas, Manu, eu queria só perguntar uma coisa. Como é que a gente consegue identificar aí se é fúngica, se é bacteriana? Só exame, né? Só fazendo exame no hospital para saber qual é o tipo. E também fazendo, normalmente os médicos pedem um raio-x para ver as condições que o pulmão se encontra, para ver se existe essa quantidade de líquido, eles conseguem ver quão grave que aquela pneumonia pode ser. Entendi. Vamos para mais uma? Olha só, agora a gente tem a otite. Já ouviram falar? Pois é, eu também não, né? Quando a gente estava montando a aula... Eu tenho uma dica, professora. Tudo que é it é inflamação. Otite, a inflamação dos ouvidos. Olha aí, Conjuntivite, inflamação da conjuntiva do olho. Olha só. Estomatite, e assim vai. E assim vai, né? Pois é, então no momento da pesquisa foi que
né, eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre a otite. Então, ela consiste na inflamação e infecção do ouvido médio, que pode ser causada por bactérias ou vírus que provocam outras doenças, como gripes, resfriados e infecções na garganta. A otite é muito comum em crianças, principalmente quando nos encontramos em estações frias. Então, os principais sintomas aí para essa doença são febre, secreção no ouvido, cera ou sangue, congestão ou secreção nasal, dor e coceira no ouvido. E é muita dor. É? Aí Nossa, dói. Imagina. Diminuição na audição, dor de cabeça, tontura e perda de apetite. E os possíveis tratamentos aí para uma otite é que o tratamento depende dos sintomas apresentados e também da idade do paciente, né? Como a gente já viu, é uma doença que aparece muito em crianças, então vai depender bastante. Mas, geralmente, ele é feito com anti-inflamatórios, antibióticos ou antifúngicos aplicados diretamente no ouvido, dependendo de cada caso. Além disso, olha só esse sintoma, né? A timpanotomia, retirada do líquido acumulado no tímpano, também pode ser feita. É um procedimento, né? O que acontece? O tímpano é a membrana que, quando a gente ouve, essa membrana, ela vai ser responsável para que a gente consiga ouvir. Uhum. Então, quando tá com otite, aquilo tudo está afetado. Por isso que a pessoa também tem perda na audição, né? Então, se tem algum tipo de inflamação, de líquido ali acumulado, precisa ser retirado para a pessoa ficar bem. Entendi. Certo? E a otite, gente, é séria, precisa ser cuidada, precisa tomar os remédios direitinho, porque pode evoluir para algo mais grave, como, por exemplo, uma meningite. Certo? Perigo. A meningite um realmente perigo. É uma doença bem grave. Vamos para a próxima, né? Que é a amidalite, né? Doença de professor, essa daí, hein? As mudanças climáticas, principalmente de temperatura, também podem ocasionar amidalites, uma doença que é causada por vírus e bactérias e se caracteriza pela inflamação das amígdalas, as velhas e conhecidas amígdalas. Bora dar uma olhadinha nos sintomas, né? Mau hálito, febre, dor de garganta, principalmente ao engolir, gânglios linfáticos inchados, manchas de pus nas amígdalas e dor no ouvido. Até o ouvido é afetado aí no caso, né? E pode virar uma otite se não cuidar. Aí agrava tudo, né? Agrava tudo. E aí é bom a gente falar o que são esses gânglios linfáticos inchados. Já ouviu falar na íngua? Sim, já. Quando a gente tem uma íngua, né, que está proeminente em alguma parte no nosso corpo, normalmente, quando a íngua é na garganta, quando a dor é na garganta, e as amígdalas, quando as amígdalas estão inflamadas, a íngua vai aparecer na região próxima, certo? Então, as ínguas, que são esses gânglios linfáticos, é uma indicação do seu corpo de que está tendo alguma infecção. Porque ali as células que morreram no combate do vírus, da bactéria, eles estão se acumulando aí nesses gânglios. Entendi. Então, é como se fosse um dispositivo, né, do organismo. Se você sentiu a íngua, procure que tem alguma coisa inflamada. Esperto, entendi. Vamos ao tratamento? Olha só. Então, ele é feito basicamente por meio de medicamentos como anti-inflamatórios ou antibióticos, dependendo do tipo de amidalite. Se ela for crônica, por exemplo, o médico pode recomendar a cirurgia, evitando que o paciente tenha a doença várias vezes ao ano. Mas isso, será que ainda acontece, hein, Manu? Eu me recordo, né? Antigamente era mais comum a retirada das amígdalas. Hoje, os médicos vão recomendar retirar a amígdala quando os casos são bem recorrentes, né? Então, vamos para a nossa última, que é a bronquite. Olha só. A bronquite geralmente é causada por vírus e se caracteriza pela inflamação dos brônquios, a qual prejudica a ventilação dos pulmões, né? Então, o paciente com essa doença tem acúmulo de secreção nas vias respiratórias, já que o muco não é mais eliminado, né, Manu? Bora dar uma olhadinha nos sintomas da bronquite rapidinho? O que a gente precisa saber é que a bronquite é uma doença respiratória, né? Os brônquios fazem parte dos pulmões, então nós temos os pulmões,
temos os brônquios, os bronquíolos e termina nos alvéolos pulmonares, que é onde vai haver a troca gasosa. Se eu tô com isso comprometido, se há um acúmulo de muco aí, a gente tem uma respiração completamente comprometida, certo? Mesmo. E isso pode agravar. É preciso ter cuidado, né? Uma bronquite precisa ser tratada justamente porque qualquer tipo de doença respiratória no pulmão vai prejudicar o organismo quase que por inteiro, né? Vamos aos sintomas? Olha só, nós temos aí tosse com muco, chiado no peito, falta de ar, dificuldade para respirar, febre e fadiga. E o tratamento, né, para essa doença ele vai depender do tipo de bronquite, mas geralmente pode ser utilizados antibióticos, anti-inflamatórios, vaporizadores e analgésicos. A bronquite aguda, por exemplo, resolve-se espontaneamente. E, continuando, além disso, o tratamento também consiste em eliminar aquilo que causa danos e irritação aos pulmões, como, por exemplo, o hábito de fumar, que é péssimo, né? E também aumentar essa ingestão de água, tá, gente? Então, por aqui nós falamos aí bastante, né, Manu, sobre todas essas doenças que estão, de alguma maneira, relacionadas às mudanças climáticas. Quer falar mais alguma coisinha sobre elas? Eu acho que falamos bastante, né? O que é preciso? É preciso ficar atento, né? Nós estamos aí, essas doenças estão aí, então a gente precisa ter cuidado, saber se cuidar. Se tem vacina, é preciso tomar, saber todos os métodos de prevenção e se cuidar, né, gente? E lembrando, ser saudável não quer dizer que você não está doente. Ser saudável é um conjunto de você não estar doente e você ter uma qualidade de vida. Então, ter bons hábitos, comer bem, dormir bem, praticar esporte, tudo isso vai fortalecer a sua imunidade e vai ajudar a combater o seu organismo caso você entre em contato com esses vírus e bactérias e ajuda a não desenvolver essas doenças. Certo, muito bom. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente finaliza por aqui. Até uma próxima.